A origem de Jesus Cristo foi assim. Mateus 1:18a. O evangelista, no evangelho de ontem, já havia colocado desde o seu primeiro versículo como sendo o livro da origem de Jesus Cristo. E vai narrar as gerações que antecederam até chegar em José. E José não gerou Jesus. Jesus é nascido de uma mulher, a esposa de Maria, esposa de José, como foi colocado no evangelho de ontem. E agora, novamente, nesse versículo 18, o evangelista diz que vai narrar a origem de Jesus Cristo. Provavelmente estes primeiros capítulos, primeiro capítulo 1 e 2 de Mateus, foram os últimos que foram escritos, porque o objetivo maior do evangelho, da boa nova da salvação, era a pregação de Jesus. Jesus morto e ressuscitado. Era este o objetivo que os cristãos anunciavam a boa nova do evangelho, a palavra de Deus, Jesus. Mas tanto Lucas como Mateus, eles vão pesquisar, eles vão investigar essa origem de Jesus Cristo, porque eles já tinham acreditado que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, tinham convivido com ele, e os discípulos então viram que era preciso informar essa origem divina e humana de Jesus. É isso o objetivo desse evangelho. Jesus é filho de Maria, esposo de José. E agora, neste evangelho, vai mostrar a paternidade legal de Jesus. José é o pai adotivo de Jesus. Ele estava naquele drama porque sabia que o filho não tinha sido gerado por ele. No evangelho de ontem também a gente, quando chega em Jacó, pai de José, diz: Jacó gerou José, da qual José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. E agora mostra esse drama de José, que queria abandonar Maria em segredo, queria abandoná-la porque aquele filho não era dele. Mas era importante, diante do povo, diante da sinagoga, que ele assumisse aquela paternidade. E por isso o anjo vai aparecer a ele e diz: não temas, José, em receber Maria, porque o que foi gerado nela é a ação do Espírito Santo. E aqui vemos então essa origem divina de Jesus. Jesus é verdadeiro Deus, porque foi gerado no seio da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. E é verdadeiro homem, porque nascido de uma mulher, como todos nós nascemos. Maria deu à luz, concebeu e deu à luz. O Evangelho vai fazer também essa referência a Isaías, lá, capítulo 7, que vai dizer que eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Mais um sinal milagroso do nascimento de Jesus. Jesus que foi concebido virginalmente, porque José não teve a participação. O Evangelho é muito explícito. José não tinha convivido, não tinha coabitado, não tinha tido relações com Maria, apesar de ela já ser prometida, ou seja, já ser casada com José. Mas José sabe que aquele filho não é dele, mas vai assumir conforme o anjo lhe diz. Então, nesse dia de hoje, nos voltemos para esse mistério que nós celebraremos mais uma vez agora no Natal. Jesus, de origem divina, concebido na Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, mas verdadeiro homem, porque nascido dela, de uma mulher, como outra qualquer, mas que foi privilegiada por Deus. Ela que é imaculada, como nós celebramos agora em dezembro, ela era toda pura, toda santa, e por isso também Deus a escolheu e acumulou de todas as graças. Tantas riquezas desse evangelho podemos meditar, mas nos voltemos então para essa origem divina de Jesus, divina e humana, porque José é o pai legal, deu o nome, e ao dar o nome, ele assume essa paternidade. E aí José, sendo pai legal de Jesus, vai dar esta ascendência davídica de Jesus. Jesus então é filho de
José, legalmente, filho de Davi, filho de Abraão, como vimos na genealogia de ontem. Que o Senhor então nos dê esta graça de nos aproximar diante desse mistério grandioso que somente Deus pode nos fazer mergulhar. Deus te abençoe e até amanhã.